Como vai? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Passou essa semana no esconderijo do Altíssimo? Como foi teu Senhor como teu refúgio, teu baluarte, teu lugar seguro? Espero que você tenha vivenciado esse texto do Salmo 91 que nós falamos semana passada. Essa semana eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro versículo e a primeira parte do primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro. Eu quero falar em Gênesis capítulo 1, verso 1. Só a primeira parte. No princípio criou Deus. Aí o texto vai dizer os céus e a terra, e a terra era sem forma, mas eu quero destacar essa parte, no princípio criou Deus. Uma das coisas mais importantes nos tempos que nós estamos vivendo hoje é você ter uma visão correta, uma compreensão correta da criação. Eu sei que na sua escola você aprendeu na sua infância, adolescência, sobre evolução, teoria da evolução, tantas coisas, e a gente sabe que isso não existe, Que biblicamente falando, Deus é o Criador. Mas talvez você tenha dúvida em relação ao Deus como Criador ou a criação tendo um Deus Criador por trás. De fato, esse é um assunto maravilhoso. Em outro momento você pode estudar isso. Se você quiser mais informações sobre isso, eu posso te passar. Mas eu quero pensar um pouquinho nesse aspecto de Deus ser o Deus Criador. O Deus que cria. Não é o Deus que transforma, Ele também transforma, mas o Deus que cria. Quando nós pensamos na criação, quando nós pensamos no caráter de Deus como um Deus criador, quando nós pensamos nesse poder que Deus tem de criar, irmãos, se nós cremos nisso, isso muda toda a nossa vida. Há uma corrente teológica muito gostosa de estudar que chama cosmovisão cristã. É uma parte da teologia muito bonita, muito linda, e ela ensina 4 verdades dentro da cosmovisão cristã, ou 4 maneiras de você encarar o mundo, de entender o mundo, de ver o mundo. Cosmo, mundo, visão, a maneira como você vê o mundo. Você precisa entender a criação, a queda, a redenção e a volta de Jesus. Os últimos dias, o Apocalipse. Mas hoje eu quero falar só sobre a criação, o Deus Criador. Como é importante nós entendermos que Deus cria. E a Bíblia mostra isso. E é interessante que Deus aqui não dá muitas explicações e a Bíblia não fica dando detalhes. A Bíblia diz que Ele criou. Eu gosto muito de pensar no Deus Criador como aquele que tem o poder de criar a partir do nada, a partir daquilo que não existe. Eu vou te dar um exemplo para te ajudar. Essa camisa que eu estou usando, havia um pé de algodão e algumas outras coisas a mais, e o homem teve a inteligência dada por Deus, claro, Deus Criador, e ele pega o algodão e transforma numa camisa. Essa cadeira que você está sentando aí de madeira, parte de madeira, era uma árvore. E o homem teve a capacidade, a inteligência dada por Deus de pegar uma madeira e transformar numa cadeira. Isso é o poder transformador. E Deus deu isso para a humanidade, nós temos muitas transformações e arte e muito mais. Mas quando a Bíblia diz aqui que Deus criou, essa ação de Deus aqui, ela é diferente de qualquer ação humana. Aqui quando a Bíblia diz que Deus criou, está dizendo que Deus tem o poder de criar a partir do nada. A partir do que não existe. Deus não precisa de matéria-prima para criar. Deus não precisa de uma base. Deus não precisa de um material para a partir disso Ele criar. E a Bíblia, se você ler a narrativa da criação, você vai ver aqui que todos os 6 dias que Deus trabalha na criação, Ele vai criando só pelo poder da sua palavra. O único instrumento que Deus usa para a criação é a palavra. Haja, 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 e as coisas vão acontecendo. Por que é importante nós entendermos Deus como um Deus criador? Porque na nossa vida, muitas vezes, quando nós vamos pedir algo para Deus, nós não temos matéria-prima para oferecer para Deus. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Por exemplo, às vezes você está vivendo uma crise de incredulidade e você precisa que Deus crie fé no seu coração. Às vezes você está vivendo uma solidão, uma angústia profunda, você não consegue crer na presença de Deus, você precisa de fé. E se Deus não depositar fé no seu coração, você não vai conseguir. Às vezes depois de um fracasso, pode ser que depois de uma queda, de um pecado, você não consegue retomar a sua vida, criar um novo ritmo.
recomeçar a tua vida, não há força. Você olha para você e você está vazio, totalmente sem força, sem esperança, sem nada, e Deus vai precisar criar algo novo. E a Bíblia diz que Deus é o Criador que pode criar algo novo. Quem sabe o seu casamento está acabado. Você olha para o seu casamento e não há nada que você possa oferecer para Deus como matéria-prima para Ele transformar. Você olha para o seu casamento e diz: Senhor, cria amor, cria alegria, cria fidelidade, cria compromisso. O Senhor precisa criar tudo. E a Bíblia diz que Deus é o nosso Criador. Davi sabia disso. No Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele estava dizendo: eu não tenho pureza, eu tenho um coração maldoso, eu tenho maldade, perversão dentro do meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para eu ser puro, o Senhor vai precisar criar. Há muitas coisas na nossa vida, há muitas situações que nós chegamos como que num beco sem saída. E nessa hora, o Deus Criador pode agir na sua vida. Crer que Deus é o Criador também me ajuda na oração. Motiva a minha oração. Eu posso orar por cura, porque Deus pode curar, Deus cria. Foi Ele que me criou, foi Ele que criou o meu corpo, foi Ele que criou o corpo daquela pessoa que está enferma, que está com câncer, seja qual for a doença. A Bíblia diz que nós podemos orar. Se Deus vai curar ou não, depende da vontade dEle, mas nós cremos que Deus pode curar. Deus pode criar saúde onde não há mais. Deus pode criar a cura para o Covid, Deus pode criar qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus é o nosso Criador. Ele criou todas as coisas e o seu poder de criação pode acontecer em qualquer área da minha vida e da sua vida. Ah, irmãos, eu não sei você, mas eu encho meu coração de esperança quando eu sei que o meu Deus tudo pode, inclusive criar a partir do nada. Qual que é a necessidade que você tem na sua vida que Deus crie? Qual é o momento que você está vivendo hoje, que você está precisando muito da criação do Pai, da mão poderosa, da palavra criadora? Basta uma só palavra e nós seremos salvos, porque há poder na palavra de Deus, poder criador. Esse é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você ore ao Deus Criador, que você tenha temor do Deus Criador. E nas suas maiores dificuldades, você clame ao Deus que pode criar. Quando as portas se fecharem, quando tudo não tiver mais saída, lembra, Deus é o Criador de todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós oramos nessa hora. Depois de lermos essa palavra que o Senhor é o Deus que pode criar, que o Senhor é o Deus que cria do nada, o Senhor tem o poder da criação. Senhor, nós podemos orar por cura, nós podemos orar por emprego que não existe, nós podemos orar por casamento que está acabado, nós podemos orar, Senhor, por qualquer mudança, por providência que não existe, por emprego que não existe, seja o que for que não existe, Senhor. Na Tua palavra há um poder de criação extraordinário. O Senhor é o Deus Criador. Senhor, eu coloco cada um que está agora aqui nos ouvindo nessa hora, e eu peço a Tua misericórdia, Senhor, a Tua mão de poder, e que possamos descansar no Deus Criador. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui participando dessa devocional nesse momento. Cria em nós, ó Deus, um coração cheio de fé, de esperança, de amor, de certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.